Boa noite, saudações a todos. Continuando a nossa sequência de lives, faço a clássica pergunta, dá um toque aqui para mim, para ver como é que tá o som, etc e tal, para ver se eu tenho que fazer algum ajuste, né? Muito grato a todos vocês que estão aqui ao vivo participando, mandando mensaginhas, apoiando, boa noite, etc. Eu sempre advirto, né? Eu tento, aqui enquanto faço a live, dar uma olhada e verificar o que está acontecendo, mas às vezes eu me empolgo e deixo de dar atenção a algumas pessoas que estão participando, mas tenho certeza que depois eu leio tudo, vejo todo mundo que participou e eventualmente se tiver alguma questão que eu preciso responder, eu respondo no privado, não tem problema nenhum, tá certo? Carnaval, mas nós vamos fazer a nossa live e vamos fazer a live na quinta-feira depois do carnaval, depois da quarta de cinzas, quinta-feira nós faremos a live, né? Eu sempre tenho muito assunto para falar aqui, então não dá para deixar de aparecer uma semana que seja, porque as coisas são muito dinâmicas em São Sebastião, né? Então aqui, ó, meu beijo, meu carinho, meu muito obrigado para quem está na live, ó, Rosana Cagiano, minha amigona, Arlete Fernandes, um prazer tê-la aqui, Jurema Couto, Patrícia Nobre, minha querida companheira de cirurgia durante muitos anos, Miguel Flores, parceiraço, Valeriano Jutz, obrigado Valério por estar presente aqui, deu um super beijo na Isilda, Maria Mateus, que bom, Arnaldo Caian, amigo querido, fotógrafo profissional, funcionário público, Genoveva, minha irmãzinha, um beijo para Genoveva, um beijo para Mercedes, professoras, Francisco Matos, né? Joaquim, meu irmão Joaquim, prazerzaço teu aqui, Marcelo Matos, Marcelo, funcionário público aposentado, extremamente responsável, foi um prazer ter trabalhado com você, Marcelo, se Deus permitir nós vamos trabalhar de novo. Giralda Santos, Cida Assunção, Ana Luísa Brecht, que bacana, André Souza, meu querido amigo Bufinha, aquele abraço, irmão, tamo junto, meu parceiro, 100% São Sebastião, 100% São Sebastião, não tem a menor dúvida. Fosca Cristina Borim, minha comadre linda, obrigado por estar aqui comigo. Rairon, muito grato aí, obrigado pelas dicas que você me dá aí ao longo da semana, viu? Dalva, obrigado Dalva. Dona Dalva, obrigado. Célio Silveira, meu irmãozão. Mel, Maria de Santana, sempre uma alegria ter você comigo aqui. Juca Santos, obrigado. Olha, Cida Santos, obrigado por estar aqui. Edivaldo, meu irmão. Edivaldo, meu parceiraço lá de Marizias. Jade Branco, Jade, estudioso, dedicado. Um cara que tem muito carinho lá pela praia dele lá em Marizias, está sempre ativo lá. Boa noite. Marcelo Piotônio, meu genro querido. Um beijo na minha netinha Alice, coisa mais linda do mundo. Itamar Silva, boa noite. Catarina, professora Catarina, saudades, hein? Fazia tempo que não via você aqui. Williams Moreira, Cira Violante, Cira, grande amiga, um grande beijo aí. Peterson Rocco, meu amigo, o grande parceiro. Edson Leite, Tito Nogueira, boa noite. Antônio Bezerra, Alexandre Fornitani, obrigado Alexandre por estar aparecendo aqui na minha live. Janaína Morim, minha sobrinha querida. Janaína, eu tenho sempre falado aqui que eu boto muita expectativa nela aí para as próximas eleições. Nossa candidata a vereadora, se Deus quiser, né? Tem uma excelente votação na última eleição. O tio faz questão que você se apresente, que são
a mulher, de mulheres lá na câmera, né? Para ver se dá uma ajeitada. Bom, vamos começar a nossa live aqui de maneira rapidinha para dar tempo de você colocar sua fantasia e ainda ir para a rua tomar uma chuvinha, né? Porque diz que vai chover para danar, mas não estraga a festa. Carnaval com chuva, sem chuva é a alegria do povo. A gente faz muita questão de estimular essas manifestações culturais, né? Como eu disse da outra vez, uma pena, né? Uma pena que com tantos anos de administração, aí, tantos apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas, ao longo aí dos últimos 10 anos, mais ou menos, que não tem encontrado uma solução legal, né, administrativa para essa questão de manter os desfiles das escolas de samba. Em especial nesses últimos 6 anos, as escolas de samba foram muito desprezadas no Carnaval de São Sebastião. E agora definitivamente acabaram com o desfile, né? Já era tempo suficiente para que se criasse uma medida administrativa, né? Uma parceria para que as escolas pudessem se apresentar. São manifestações de algumas comunidades muito queridas, por exemplo, da Topolândia, do Pontal da Cruz, lá do Canto do Mar, né? A comunidade gosta dessas festas e extravasam toda a sua alegria aí no Carnaval com o desfile das escolas de samba, né? Não é por falta de dinheiro, porque o prefeito está bancando muita estrutura que está vindo aqui animar, entre aspas, o nosso Carnaval, que poderia estar colocado dentro de São Sebastião utilizando, né, as agremiações das entidades locais. Nós temos proposta para isso. Mais adiante vamos falar sobre isso aí, né? A parte triste é que eu queria lembrar vocês que nós estamos há 8 meses, mais ou menos, que nós perdemos aquele companheiro funcionário público no acidente de lancha aqui no canal de São Sebastião, bem próximo aqui ao Porto Grande. E eu falei que sempre ia rememorar essas coisas, como outras também, porque até o dia de hoje essa família não consegue descansar em paz, porque ainda não decidiram, não encontraram, entre aspas, o responsável por ter tirado a vida do Mutica, sabe? E eu vou continuar lembrando sempre isso, porque tem cheiro de envolvimento de pessoas de grande status dentro da nossa sociedade. Então o negócio está enroscado, mas uma hora eles vão ter que falar, né? Ou alguns terão que falar. E nós estamos muito ansiosos para ouvir esses que têm que falar. Mimi, obrigado por estar aqui. Mimi que me ajuda a fazer essas artes do convite aí para as lives, né? Zé Ferreira, Marcela Pereira, que bacana. Dalila linda, Maria Borges Carvalho, obrigado querida por estar aqui comigo. Uma coisa triste também que eu procuro não misturar muito as coisas nacionais com as coisas da nossa cidade, mas que tristeza esse negócio dos Yanomamis, não? Que tristeza. O Brasil sempre atingindo a imprensa mundial, o noticiário mundial, por causa do descaso com os verdadeiros donos, né, das terras brasileiras. É impossível que os governos maltratem tanto os povos nativos. Assim como esse episódio dessa semana que aconteceu aqui com o senhor Alcaide, lá na nossa comunidade isolada do Montão de Trigo, que eu vou comentar. Durante a live eu vou comentar. Tem uma partinha que eu dediquei especialmente a explicar, ao tentar mostrar a minha visão sobre essa atitude grosseira e inaceitável que o senhor prefeito tomou contra a comunidade lá do Montão de Trigo, né? Quero falar. E também durante a live, quero ver se até o final da live, se você me permitir, eu ouvi muito durante essa semana, né, da última live para cá, Torrando, o que o senhor saiu do MDB, o que aconteceu, vamos para onde, o que vai acontecer? Vou explicar, ao finalzinho eu vou explicar. Então, se você tem curiosidade a respeito disso, espere um pouquinho até o final da live que eu vou falar para vocês, né? É muito importante que vocês saibam de tudo o que está acontecendo e por que a gente toma algumas atitudes, ok? Então lá vamos nós. Não se esqueçam, o nosso grupo é 100% São Sebastião. Não adianta, você vai entender. Eu já está entendendo, né? Já percebeu como é que está
o cenário político na nossa cidade, né? Desceu alguns comentários sobre a Câmara, sabe? A Câmara realmente entrou em modo de latência. Não está tomando mais aquelas atitudes que vinha tomando ao final do ano passado, né? Quando questionava, interpelava tremendamente o senhor prefeito, formando até um bloco que queria a cabeça do senhor prefeito, etc. e tal. Agora parece que as conversas de bastidores se acentuaram e novamente a Câmara entrou no seu modo compartilhando emoções junto com o seu senhor executivo, né? Dividindo almoços, festinhas e dividindo outras coisinhas mais que os bastidores nos contam. Eu espero que a Câmara ressurja, né? Que ela tenha mais um arrobo de valentia e não deixe alguns vereadores lá sozinhos falando e denunciando coisas que acontecem no município, que são muitas coisas que merecem ser investigadas no nosso município. E a gente tem que contar com as autoridades policiais, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, tem que contar com pessoas da comunidade que não resistem e acabam apresentando denúncias e apontando as falhas das estruturas municipais. Não estamos contando muito com a ajuda do poder que foi constituído para fazer isso, que é o Poder Legislativo, né? Que deveria estar investigando, que deveria estar questionando, fiscalizando, para que a cidade andasse um pouquinho melhor, né? Que não vivêssemos em São Sebastião de aparências, de propaganda, por fora, bela viola, mas por dentro o município está bolorento e você vai ver de novo mais algumas coisas que eu vou apontar aqui, certo? Saiu uma liminar hoje, suspendendo uma licitação na Câmara Municipal que foi feita também de maneira suspeita pelo ex-presidente, né, para locação de carros. Então toda aquela balela que você ouve que não tem mais carro, que nós estamos economizando, é tudo histórias, né? E quando fazem licitação, ainda fazem a licitação de maneira estranha, né? Retirando algumas empresas do caminho para favorecer outras, né? Assim como na prefeitura, se você acompanhar, né, quando é possível, porque na maior parte das vezes está fora do ar, o portal da transparência, você vê que a prefeitura tem feito insistentes contratações de carros para transporte dentro da prefeitura de São Sebastião. Quando noticiam que a frota nunca foi tão renovada, que foram comprados não sei quantos carros, nós temos locação de carros dentro da prefeitura de São Sebastião e temos locação de carros descaracterizados que estão à disposição de entes políticos do município para fazer favorzinho para eleitores e cargos eleitorais. E você está pagando a conta. Logo, logo será hora de mostrar isso para você também, né? Mas já fica sabendo que quando a gente aponta aqui na live que essas coisas estão acontecendo, logo mais adiante, né, boia alguma coisa nesse mar de lama em que está envolvida a administração pública de São Sebastião e aqueles que orbitam ao redor dela, né? Veja, por exemplo, a gente tem falado insistentemente, já há várias lives, a questão do FAPES, né? O Fundo de Pensão e Aposentadoria dos Servidores, que hoje recebeu um grande investimento, que foi a mudança de nome, né? Trocou de FAPES para São Sebastião Prévio, como se isso fosse um grande feito, né? O que eles não contam para vocês, né, sempre escondendo, está lá dentro do Fundo de Pensão e Aposentadoria dos Servidores. O Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores de São Sebastião já está se tornando insolvente. O desconto que se faz dos servidores para pagar as aposentadorias do FAPES, sempre vou chamar de FAPES, os descontos que se fazem na folha para pagar as aposentadorias dos servidores dos FAPES já não é mais suficiente. Fazer uma grande administração dentro do FAPES. Fizeram uma manchete agora, essa semana, né? O alcaide visita o fundo de pensão
para parabenizá-los pela conquista importante da certificação Progestão nível 2. Isso não significa absolutamente nada em termos práticos. A administração, a parte administrativa, os funcionários que lá trabalham, quero crer que tem muito funcionário dedicado. O que não está de acordo é o que se está fazendo com o dinheiro dos servidores públicos. Eu falo, repito e direi sempre: o FAPES caminha para a falência, deixando em risco a aposentadoria dos servidores públicos de São Sebastião. O déficit do cálculo atuarial do FAPES já ultrapassa R$1 bilhão. Isso já porque há vários anos, esta administração e outra passada, os locais, os fundos onde se investe o dinheiro do FAPES são de mercado de risco, estão beneficiando empresários e eventualmente administradores públicos e estão tornando o FAPES deficitário. Estamos chegando ao fundo do poço. A falta de gestão do fundo de pensão de aposentadoria dos servidores leva a esta situação que nós atingimos agora nos últimos meses. Os descontos que se faz dos servidores já não é mais suficiente para cobrir a folha de aposentados e pensionistas. Isso porque a prefeitura está eivada, repleta de cargos comissionados e de contratações pela CLT que não contribuem com o FAPES. A má gestão de recursos humanos da prefeitura dentro deste governo leva o fundo de pensão dos servidores à bancarrota. Tem que ser revisto rapidamente, sabe? Porque quando o servidor, ao final da sua jornada de trabalho ao longo de mais de 35 anos de serviço prestado, não puder ir para casa e curtir a sua aposentadoria porque não vão lhe pagar a aposentadoria, não haverá recurso para isso, talvez seja tarde para recuperar o que se desviou do dinheiro dentro do FAPES São Sebastião. A ação civil pública correndo, mas vai a passos de tartaruga, são muitas pessoas envolvidas. Há processos administrativos dentro da prefeitura tentando apurar quem é que desde a longa data vem causando esse buraco no FAPES, mas também está amortecido. E se chega na parte prática que o FAPES já não consegue mais, com os seus recolhimentos mensais, honrar a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas. Não tem o que comemorar não, senhor prefeito, não crie nuvem de fumaça. Vocês destruíram o fundo de pensão e aposentadoria dos servidores. Mudança de nome e certificadozinhos dados por empresas que fazem isso às vezes incentivadas, não melhora a situação dos aposentados da prefeitura de São Sebastião, tá? Semana passada eu mostrei para vocês que o município de São Sebastião se encontra num altíssimo grau de propaganda enganosa e de cenografias para tentar obnubilar os olhos do morador de São Sebastião, querendo fazer com que a população acredite que estamos sob uma gestão inovadora, uma gestão revolucionária, como nunca antes aconteceu nesse município. E na verdade nós nunca antes tivemos uma gestão tão destruidora, que faz perder os próprios públicos, faz perder o seu grande patrimônio, que são os servidores da prefeitura de São Sebastião, e que gasta enormidades em propaganda e publicidade para tentar desvirtuar o foco. E eu tentei dar algumas demonstrações, né? Nós fizemos uma denúncia aqui na semana passada, mas já em várias lives anteriores. Seria bom que os senhores fizessem tá tudo na internet, né? No próprio Facebook, fizesse uma revisão das lives anteriores e verem há quanto tempo eu aponto os desmandos que estão acontecendo dentro da prefeitura, certo? E um dos desmandos foi aquilo que nós mostramos na live passada, que o nosso querido Elton Romano, né, fez uma nova filmagem
mostrando a situação que estava o antigo posto de saúde de Boiçucanga. Há 2 anos abandonado ali na rodovia, sendo destruído, descaracterizado, roubado, o patrimônio público indo para o buraco, porque a gestão abandonou esse imóvel há 2 anos. Bastou que se criasse a fantasia do hospital de Boiçucanga, que não existe hospital lá, canso de dizer isso, e os senhores um dia vão entender isso, né? É possível que um dia exista, mas hoje não existe. Existe lá o que existia aqui, ó, desse prédio, coitado, que serviu tão bem à comunidade e que ficou abandonado durante 2 anos, né? Durante 2 anos o prédio foi abandonado. E nós temos já denúncias aqui anteriormente, e o Elton insistiu. Isso, a nossa live foi na quinta-feira, e o que acontece na sexta-feira passada? O prefeito vem com mais uma balela, dizendo que lançado ou dado o pontapé inicial para construção do Agiliza da Costa Sul. Esse Agiliza que tem aqui na avenida, que está instalado num prédio cuja desapropriação também foi feita por valores e de maneira duvidosa, a toque de caixa, muito rápido, sem nenhuma explicação, e que é um serviço que já existia dentro da Prefeitura de São Sebastião. Toda aquela estrutura ali estava distribuída dentro da prefeitura, né? Se concentrou ali. Houve algum avanço? Não houve avanço algum. Não houve avanço algum, porque aquilo ali não é o poupa-tempo, como foi anunciado pelo senhor prefeito à época, né? Aquilo ali são os serviços que já existiam dentro da administração pública e foram colocados ali na avenida, né? Tocado por estagiários. E diz o prefeito que nesse prédio que está abandonado há 2 anos, e que na quinta-feira, na live passada, nós falamos que estava em petição de miséria, totalmente destruído. Na sexta-feira, após a live, um arrobo de esperteza, eles disseram: não, ali será construído o Agiliza da Costa Sul. E nós fomos rapidamente procurar, né, onde está a licitação, onde está o procedimento licitatório para a construção do Agiliza da Costa Sul. E o que rapidamente se fez para tirar a prova do crime foi que, a partir da segunda-feira, começaram a demolir o prédio. O prédio que estava simplesmente sobre maus tratos, mas um prédio que poderia ter utilidade ainda se fosse mantido em boas condições, né? Se houvesse manutenção no prédio. Mas aí começaram a demolir o prédio. Aliás, especialidade de alguns administradores incompetentes. Quando não conseguem dar uma solução para o problema, simplesmente demolem. E por que demoliu o prédio? Esse prédio, quando foi encerrado as atividades dele lá em janeiro de 2021, ele estava em boas condições de uso, excelentes condições de uso. Funcionava aqui o pronto-socorro, haviam salas de trabalho ocupadas por médicos, enfermeiras, inúmeras salas, por sinal, né? E que se transformaram nisso aqui, ó. Porque durante 2 anos o prédio ficou abandonado completamente. Ora, né? E o prédio se transformou nisso, num depósito de lixo. O patrimônio público foi deixado ao sabor da destruição por causa de incompetência administrativa. E aí, como que é querer apagar tudo isso? Demolem o prédio, o patrimônio público foi para o chão. Aí a pergunta que cabe é assim: demoliram o prédio e já vão começar a fazer um novo prédio para o Agiliza? Não poderia haver uma adaptação desse prédio aqui, que era bastante grande? Resposta não tem. Foi demolido, mas não há qualquer procedimento licitatório à disposição do público dentro do site da Prefeitura de São Sebastião que demonstre que ali vai ser construída alguma coisa. Então é mais um golpe de cenografia para se turvar a vista
da população de São Sebastião. Primeiro, não se discutiu qualquer projeto. Segundo, está se destruindo um patrimônio público que prestou um serviço extremamente importante para a comunidade. Terceiro, não se falou se havia necessidade de demolir, se não se podia reaproveitar por um custo mais baixo. Cheira a apagar provas do crime, não é verdade? Mas isso é um prédio. Não, nós já temos experiência aqui com incompetentes administrativos que demoliram prédios que não precisavam ser demolidos por simples revanchismo político, Agora é por simples vaidade política. Não havia necessidade nenhuma de demolir aquele prédio ali, me perdoem, Mas é ali só, Juan? Não, veja aqui, ó. Marizias, ali onde está o posto de saúde, próximo ao posto de saúde, funciona uma regional. Se transformou num imenso depósito de lixo. O prédio também está totalmente abandonado. E qual é o discurso do senhor prefeito? Que vai construir um novo posto de saúde, que está vendo. Mas qual é a necessidade de se destruir o existente e não se cuidar desse patrimônio para reduzir custos, otimizar recursos? Tudo está nessa situação. O que não está colocado pela imprensa, paga pelo senhor prefeito, pelo seu departamento de comunicação, com luzinhas e pinturas novas para ofuscar, para ocultar essa destruição do patrimônio municipal. É assim ou assim? É assim, cara. É bem assim. E veja que a resposta deles é sempre quando são fustigados e se prova a incompetência deles. Na quinta-feira se faz um grande alarde na nossa live, provocada pela lembrança do querido Elton Romano, que foi lá e filmou o estado de abandono mais uma vez. Na sexta-feira já se decide que vai ser uma agiliza. Ninguém havia visto essa conversa antes. E já na sequência, ultra rápido, se põe o prédio no chão. Esse governo subestima a inteligência do eleitor sebastianense, Veja que situação. Nós colocamos aqui que o que interessa para esse governo são os recursos da Prefeitura de São Sebastião para ser colocados à disposição do seu grupo político. Algumas pessoas não entenderam isso e ficam fazendo mau juízo das minhas palavras. Não, nós só estamos apontando para vocês o que eles fazem por baixo do pano e tentam vender o aspecto de eficiência para os senhores, Todo este grupo que hoje domina o poder em São Sebastião. Não existe um passo que eles deem que não tenha uma jogada para drenar recursos do município. Quando nós denunciamos aqui já há algum tempo atrás, aquela manobra de se contratar um escritório de advocacia para brigar com a prefeitura da Ilhabela pelos royalties, que está uma nova discussão, que São Sebastião poderá receber uma bolada brutal. Algumas pessoas não entenderam e falaram assim, nossa, mas é que assim é bom, Vai ter gente, escritórios melhores, não há necessidade nenhuma. Até é ilegal a contratação desses escritórios e nós provamos para vocês. E o que é mais ilegal e imoral é que esses escritórios de advocacia, veja aqui um apanhado do relatório do Tribunal de Contas, quero ler uns trechinhos. Os advogados ligados à entidade questionam a distribuição dos royalties. Estão dizendo em cena, dizendo assim, essa distribuição está equivocada, o prefeito lá nos contratou e nós vamos aqui mudar essa distribuição. Em São Sebastião, mais cruel ainda, porque a Procuradoria Jurídica da Casa já havia ganho a questão, estava só em grau de recurso e vai fatalmente ganhar contra a Ilhabela, é o que tudo indica. Após obterem liminares favoráveis às prefeituras, liminares favoráveis às prefeituras, eles buscam diretores da ANP, acompanhado de políticos, no caso aqui do Rio, mas é a questão também, onde o órgão é sediado para tentar acelerar a liberação das verbas. Então, eles conseguem uma liminar, não, está garantido que vai para São Sebastião, mas é uma decisão liminar. Na nossa situação, ao início desse contrato,
eram mais de 700 milhões de reais que estavam retidos pela justiça na disputa contra a Ilhabela. Então esse escritório já na liminar levantaria tranquilamente cerca de 150 milhões de reais para pagar os seus trabalhos. Se a liminar adiante fosse derrubada, quem é que recuperaria esses 150 milhões de reais? Ninguém, porque contratualmente estaria correto, entre aspas. Ainda bem que o Ministério Público aceitou e percebeu, e após inúmeras insistências, alguém fala daqui, outro fala dali, outro fala de acolá, e denunciaram o contrato aqui em São Sebastião, e o juiz deu uma liminar suspendendo de imediato todo e qualquer pagamento a esse escritório de advocacia. E eu coloco aqui claramente porque está nos apontamentos do Tribunal de Contas as questões relacionadas ao Rio de Janeiro, que são absolutamente idênticas. Entre os associados desse escritório, que é o mesmo que presta serviço em São Sebastião, está o advogado Vinícius Peixoto, que foi alvo da Operação Lava Jato por suspeita de lavagem de dinheiro de propinas de contratos da usina Angra 3. E nesse escritório também familiares de ministros do STJ e do STF. Ou seja, é uma verdadeira tramóia em que foi levado o nosso prefeito para tirar dinheiro do município de São Sebastião de maneira totalmente ilícita. E a pergunta que cabe, que já apontado pelo Tribunal de Contas, esse dinheiro fica lá com o escritório ou ele é rateado entre todos aqueles que deram origem ao contrato ilícito? Eu já respondo, não precisa nem ler o que eu pintei de amarelinho aqui, né? É óbvio que tem falcatrua nisso. E para aceitar esse jogo totalmente arriscado e ilícito, é porque vai haver partilha de rendimentos desses contratos milionários. Por enquanto, estão impedidos de pagar. Eu espero que continue assim, né? E aí cria-se uma cortina de fumaça. O prefeito de São Sebastião arruma uma briga com o prefeito de Ilhabela, um xinga o outro, ofende o outro, para tentar dizer para a população: nós estamos numa luta insana para segurar os recursos de São Sebastião, quando por trás dessa luta insana o que se está tentando é que não se discuta esse contrato absurdo, criminoso, assinado pelo prefeito de São Sebastião. A luta entre os municípios absolutamente aceitável, jurídica, não as ofensas entre os líderes, mas a disputa entre os municípios absolutamente aceitável, né? Mas só que o alcaide local, com o seu jeitão teatral e cheio de falar bonitinho, ele tenta esconder esse contrato canalha que pode levar de São Sebastião milhões de reais para serem divididos entre eles, quando na verdade não precisava nada disso, porque a prefeitura tem estrutura jurídica que já batalhou o suficiente e venceu a primeira fase e vencerá as outras, porque isso já está mais ou menos apontada à luz do fim do túnel que vai favorecer São Sebastião. O senhor torce contra, doutor? Não torço contra, eu torço pela minha cidade. Nós somos 100% São Sebastião. Eu só torço para que esse dinheiro não caia em São Sebastião enquanto estiver no poder esse pessoal que está aí, ou eventualmente Deus não vai permitir após a eleição, se eles continuarem no poder, porque eles não têm capacidade de administrar esses recursos monstruosos. A prefeitura de São Sebastião tem um orçamento hoje que beira R$1,5 bilhão de reais e ela está desesperada que precisa receber esses recursos que estão retidos do repasse dos royalties, porque a prefeitura está em estado de miséria. Já tem mais de 300 milhões de reais em débito, em atrasados de pagamentos para fornecedores, empreiteiros, etc. e tal. Não se consegue administrar um município com 1 bilhão, vamos arredondar, R$1,5 bilhão. Há uma drenagem absurda de recursos para
lugares obscuros, e enquanto a prefeitura não consegue manter serviços para uma população com 1,5 bilhão de reais, o patrimônio desses que hoje administram a prefeitura de São Sebastião cresce absurdamente, e todos vocês sabem disso, não precisa o doutor Juan falar, todos vocês veem e sabem disso. A toda semana alguém, Juan, você viu? Compraram ali, estão metendo o dedo ali, olha lá, olha aqui. E o patrimônio deles cresce e a prefeitura absolutamente afundada. Não acreditam? Aguardem. E eles envolvem as pessoas. E aqui eu fiquei surpreso que corre dentro da prefeitura, dentro da Câmara de São Sebastião, uma moção de repúdio, né? Que é patrocinada pelo Reis, pelo Pierobon, pelo Daniel Soares e pelo Nabuco, para que é uma moção de repúdio à recente manifestação pejorativa do senhor prefeito municipal da cidade de Ilhabela, Antônio Luiz Colucci, relativa a royalties contra Felipe Augusto, do senhor prefeito municipal da cidade de São Sebastião. Com a Câmara, em vez de esclarecer a questão e dizer que isso aí é um jogo de cena criado pelo senhor prefeito e que eles se ofendem mutuamente, ela promove uma moção de repúdio ao prefeito da cidade vizinha, entrando nesse jogo para aumentar mais ainda a fumaça que deixa obnubilada a população de São Sebastião. Não morro de amores de maneira alguma pelo prefeito de Ilhabela, porque ele tem algumas atitudes que eu repudio com relação ao município, mas a se separar as coisas que são políticas e que são jogo de cena do prefeito. O município de São Sebastião não pode ter legisladores que entram nesse joguinho tão inocentemente, né? Isso tramitou por dentro da casa. Se foi a votação, ainda não sei. Espero que não levem a votação, porque isso vai ridicularizar ainda mais a nossa cidade, né? Vai ridicularizar ainda mais os poderes constituídos de São Sebastião. É uma briga de quem entra mais em cena, o executivo daí ou o executivo de São Sebastião. E o que nos interessa é o que está por trás da briga, que é a perda de recursos do município por contratos criminosos realizados pelo governo municipal. Mas eu vou falando aqui, né? Eu vou mostrando para vocês e provando, né? Semana passada eu fiz umas colocações quanto a uma decisão, uma representação feita pelo Ministério Público, para que o senhor prefeito se abstenha, porque inconstitucional de alterar o nome de Guarda Civil Municipal para Polícia Municipal. Se os senhores não sabem, ficam sabendo. A Guarda Civil Municipal de São Sebastião foi criada na nossa gestão e foi criada a duras penas, porque o nosso município não era um município tão bem aquilhado de recursos à época, mas nós tínhamos visão de que isso era muito importante para o município, e ela foi evoluindo, conquistando coisas que vieram após a promulgação de leis que não existiam na nossa época. E a valorosa Guarda Civil Municipal começou com 65 homens e mantém o mesmo número até hoje, não sofreu qualquer acréscimo de contingente, mas de repente há alguns anos aqui, há poucos anos, se percebeu que se podia fazer propaganda e uso indevido da valorosa corporação dos guardas civis municipais. E é contra isso que eu me bato, sabe? A Guarda Civil Municipal, ela é valorosa, ela é preciosa para o município de São Sebastião. Não pode estar a serviço das vaidades de um administrador, desvirtuando o que é ser um Guarda Civil Municipal. E você que escreve algumas coisas na internet e pensa que da legislação não sei nada, passa aqui no escritório que eu vou te dar umas aulinhas das legislações que regem a Guarda Civil Municipal. Tá ok? E agradecer por demais aos membros da corporação que me ligaram e perfeitamente entenderam que a nossa briga
não é contra a existência ou não da Guarda Civil Municipal, é contra o uso indevido da corporação por políticos abestalhados que querem fazer sucesso com a criação de outros. Parabéns à Guarda Civil Municipal. Aí eu fiquei meio assustado que de repente sai uma notícia aí, mais uma propaganda, né? Sem fundamento, sem consistência. O senhor prefeito anuncia que a duplicação do contingente da Polícia Municipal em todos os dias do Carnaval. Eu fiquei chocado, e você em casa deve ter entendido. Nossa, vai dobrar a quantidade de guardas. Não, são os mesmos guardas que vão ser sobrecarregados porque a corporação não tem homens suficientes para ampliar suas atividades. Quando na live passada me referi que pouco mais de 12 guardas estão ativos no patrulhamento, era uma força de expressão. É óbvio que esse número de guardas ativos não ultrapassa a 2 dezenas e meia, mas é para dizer que nós já deveríamos estar com uma corporação de guardas civis municipais distribuída ao longo do município, com bases implantadas, com um contingente de mais ou menos 250 guardas se tivessem evoluído ao longo do tempo, mas ficaram estagnados e agora de uma maneira covarde sendo utilizados como matéria de propaganda de uma administração incompetente. Aí eu fiquei feliz, né, que eu referi que a guarda sequer tem ainda o seu local, o seu quartel, né, que nós não tínhamos na época em que a criamos, porque estávamos gestando a criança e crescendo. Não tive a oportunidade de ser reeleito, então a coisa ficou como estava. E aí vejo aqui um edital para a construção, né, da nova sede da Polícia Municipal de São Sebastião. Da nova sede, onde é que é a sede? Ali na Rua da Praia, no espaço que eu construí para ser um espaço de fornecimento de material esportivo. Então não é uma nova sede, né? Se construiu uma sede no bairro de São Francisco, excêntrica, deveria estar numa outra localização, mas parabéns à corporação, porque pelo menos que tire desse governo um espaço físico adequado para acomodar os nossos guardas civis municipais, que em breve voltarão a ser os guardas civis municipais, com as atribuições que lhes são devidas, previstas em lei. Um abraço aos GCNs. Contem com o Dr. Juan, tá? E cuidado com o que fazem você ler. Essa semana foi assombrosa. De repente lá na Costa Sul vieram essas fotos assim, helicópteros transportando material de construção, voando sobre as cabeças dos moradores de Juqueí. Eu me recordo de muitas vezes em que em São Sebastião houve necessidade de transportar material de construção por helicóptero, um fato extremamente interessante, inovador, né? Onde iam esses helicópteros com esse material de construção? Conforme denunciado aqui pela repórter, né, Traude Renner, que é dona do Tamoios News, esses materiais de construção estavam sendo transportados de helicóptero até a Ilha do Montão de Trigo. A Ilha do Montão de Trigo, lá na Costa Sul, é uma comunidade isolada do município de São Sebastião, onde vivem poucas famílias lá há muitos anos, né? E que os serviços públicos lá chegam, às vezes mais intensamente, às vezes menos intensamente, mas eles são os que cuidam daquela ilha, né? E o que faziam esses helicópteros levando material de construção lá para o Montão de Trigo? Vamos tentar esclarecer o que fazia essa atividade de guerra, transporte por helicópteros e tão sinistramente. De repente se verificou que o que se estava transportando era material para a construção de uma torre de transmissão
que não se sabe o que transmitiria, se era para a internet, se era para radiotransmissão, se era para telecomunicações senso lato, senso genérico, o que seria? E quem estaria fazendo essa nova torre lá na Ilha do Montão de Trigo? Porque os moradores não sabiam o que estava sendo feito. São poucas famílias e não tinham informação de absolutamente nada. Aí foi feita uma representação ao Ministério Público, né? Porque aquilo ali é uma área de preservação, é uma área do município, uma ilha que tem restrições ambientais muito grandes, né? E o Ministério Público se manifestou, mandou parar com tudo e que explicasse o GAEMA, né? Que é um grupo do Ministério Público que cuida das questões ambientais, oficie a Prefeitura de São Sebastião por meio da Secretaria de Assuntos Jurídicos com urgência, com cópia do presente despacho e da representação que foi ofertada, que segundo a Traude assume que foi ela que apresentou a representação, a fim de que se prestem informações detalhadas sobre os fatos no prazo de 24 horas, esclarecendo em especial aí uma série de perguntas, né? Interrompa-se isso, porque numa das viagens se desprendeu da amarração do helicóptero um material que caiu no mar, que poderia ter caído em cima da cabeça de alguém, em cima de uma casa, em cima de algum local que se pudesse causar dano à população. O que está acontecendo aí? Ninguém sabe o que está acontecendo aí. Não tem nenhum pedido para os órgãos ambientais, não tem nenhum pedido para a CETESB, não tem nenhum pedido para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, não tem nenhum pedido na Secretaria de Obras, não se sabe de nada. O que está acontecendo aí? Se interrompeu o serviço da tal implantação da torre de transmissão. Imediatamente a população local recebe a visita dos fiscais da prefeitura, que não foram lá para verificar o que estava acontecendo no alto do morro. Foram lá em medida de retaliação contra os moradores locais que ofertaram a denúncia. E os fiscais foram lá e multaram e com ordem de demolição de algum comércio bastante simples colocado na costeira. Então esse pierzinho aqui foi construído pelo morador local, que tem aqui o seu comércio de madeira colocado sobre as pedras, né? Um barzinho. São estruturas removíveis, como essas milhares de barracas que estão espalhadas pelo município e que alguém se beneficia disso e ganha muito dinheiro com isso, né? O morador estava lá e veio um bote da Defesa Civil com toda a sua empáfia e tá tudo embargado, para tudo, tem uma autuação de demolição aqui colocada para vocês têm que demolir todas essas estruturas. A denúncia do Ministério Público foi no dia 8. No dia 10 eles foram lá e autuaram os moradores, dia 13, perdão. No dia 13 apareceram lá numa medida tipicamente de retaliação. E conforme afirmam os moradores, uma ligação para a família Monteiro, que é uma das famílias que lá está, responsável por esse barzinho, né, por essas edificações. Vocês denunciaram, agora nós vamos demolir o que é de vocês aí e está acabado. Onde estamos, meus camaradas? Descobriram a malandragem do senhor prefeito, que mandou fazer uma torre de transmissão no alto do Montão de Trigo, sem qualquer comunicação aos seus moradores, sem qualquer processo licitatório dentro da Prefeitura de São Sebastião. Procure você aí no site da Prefeitura de São Sebastião, licitações, se você encontra qualquer referência a um processo licitatório para a construção de uma torre lá no Montão de Trigo.
Era uma coisa totalmente criminosa, sendo feitas às escondidas, porque tentava ocultar mais uma manobra do senhor prefeito de usar os serviços públicos, os recursos municipais para suas atividades empresariais. Você está afirmando, Rô? Estou afirmando. Estou afirmando porque nos permitem suspeitar de tudo e eu espero que averiguem tudo, porque a nota oficial expedida pela Prefeitura de São Sebastião, quando pegaram eles com a boca na botija, não traz nada de verdadeiro, não traz nada de verdadeiro, uma nota oficial absolutamente esdrúxula. Diferentemente do que anda sendo divulgado de forma tendenciosa pelo portal de notícias Tamoios News, a Prefeitura esclarece que realizou uma ação de fiscalização na tarde de ontem, 13/2, na Ilha do Montão de Trigo. Não foi ação de fiscalização nenhuma, foi retaliação sobre os moradores que impediram ou denunciaram a obra sendo realizada no topo do morro sem qualquer consentimento, sem qualquer discussão, sem qualquer licenciamento ambiental, porque é irregular, porque está ocultando alguma coisa. Então eles nos permitem fazer suposições e eu vou fazer junto com vocês, porque toda vez que eu faço suposição na minha live, depois de um tempo a coisa acontece e prova que as suposições do Dr. Juan eram verdadeiras. Primeiro que aqueles barzinhos lá na Toceira não nasceram de um dia para o outro, eles estão lá, ó, aqui ó, essa fotinho é de cerca de 1 ano e meio atrás, já existia a estrutura modesta lá, de atendimento a eventuais turistas que por lá existiam. Então não surgiu ontem, não surgiu no dia 13, já existia lá há ano, mais de ano, e já prestava serviços ali aos turistas, à própria comunidade, e nunca a prefeitura foi lá fiscalizar. Curioso, porque o senhor prefeito vai lá entregar uma cesta básica, faz uma baita de uma notícia, ocupam dezenas e dezenas de páginas, são veiculados em todos os veículos de comunicação da região, e nunca ninguém viu isso aí há 1 ano atrás. Viram agora, depois que denunciou a torre que estava sendo construída de maneira irregular, né? O bar do Montão de Trigo, esse barzinho, existe lá há muitos anos. Veja aqui, ó, nem há o pier ainda construído aqui, nem há um pequenino pier construído pelos moradores para facilitar o desembarque, construído por eles, não foi construído pelo poder público. Ou seja, já existia antena lá em cima do Montão de Trigo. Sim, já há muitos anos existe antena lá no topo do Montão de Trigo, mas todas foram feitas com autorização, com discussão com a comunidade. Por que de repente pode entrar lá um helicóptero chegando sem mais nem menos, descarregando material, sem nenhuma proposta de discussão com a comunidade, sem nenhum projeto na prefeitura, sem nenhum procedimento licitatório, e invade aquele espaço? Ué, mas como que é isso? Aí começam a surgir as coisas, né? De repente o Elton noticia que quem está fazendo, quem venceu a tal licitação que nunca ninguém viu para fazer essa obra foi a ARC, a empresa ARC. Para a construção, a prefeitura contratou a empresa ARC, que teria subcontratado outra empresa para realizar o serviço. Onde está essa licitação para construir essa antena e que foi vencida pela ARC? A ARC já é motivo de comentários aqui na nossa live há muito tempo. Ela é muito parceira do senhor prefeito. Lembra quando eu fiz várias denúncias de que as faixas de pedestres, as pinturas que estão sendo feitas aí pelos funcionários públicos lá do DETRAF passaram a ser feitos por uma empresa que venceu uma suposta licitação de quase 10 milhões de reais para fazer as pinturinhas que os funcionários da prefeitura fazem. E essa mesma empresa venceu uma licitação de 36 milhões de reais para colocar câmeras nas escolas, nos postos de saúde, tudo tão divulgado, né? E essa ARC
uma licitação que nunca ninguém viu para colocar uma antena num montão de trigo, sem qualquer prévia discussão, sem qualquer licenciamento ambiental. Tem coelho nesse mato, senhor prefeito. O senhor vai se complicar, mas como contratará excelentes advogados e usará toda a sua estrutura de comunicação, é capaz de ainda restar incriminado os moradores do montão de trigo. E curiosamente, todos dizem que essa antena seria para aumentar o alcance de transmissão da rádio local que foi adquirida pela sua família 012 News, que nós denunciamos há um tempo atrás que o senhor, e também a companheira Traude, que o senhor havia adquirido uma rádio por 6 milhões de reais, e de repente essa rádio ocupa todo o espaço com propaganda da prefeitura, etc e tal, e agora recente, o grupo 012, a que pertence à sua rádio, compra uma rádio em Caraguatatuba, a Rádio Ótima, que era lá do Celso Portioli, que tem a rede Ótima, vendeu a rádio em Caraguatatuba para o grupo 012. Ou seja, o grupo 012 está expandindo tremendamente, muito coincidente esse 012, uma série de empreendimentos dentro de São Sebastião. Cresce a rádio, adquire mais uma rádio em Caraguatatuba e precisa aumentar a sua transmissão, a sua abrangência, porque o processo eleitoral vem aí o ano que vem e precisaremos transmitir as baboseiras da administração municipal. E de repente, que coincidência, de maneira totalmente obscura, nauseante, nojenta, o senhor tenta invadir uma comunidade tradicional do município para a implantação de uma antena sem qualquer visibilidade, porque é uma coisa pública. Isso está cheirando muito mal. Eu estou achando que estaria usando recursos e influência pública para favorecer empreendimentos de grupos que mandam na prefeitura de São Sebastião. Vamos aguardar? Vou aguardar ansiosamente. Todas as vezes que aguardei as outras coisas, ansiosamente também acabou resultando no que eu falei. Então, os moradores do montão de trigo se precavenham aí, fiquem espertos, porque a vingança e o ódio do senhor prefeito por aqueles que atrapalham, e do seu grupo político, que atrapalham os seus projetos, é muito intenso. E não se deixem levar por qualquer conversinha, porque eles vão desvirtuar tudo. E aquilo que todos nós sabemos que está por trás dos bastidores poderá ser modificado. Se até ao agredir a sua esposa, uma das suas esposas, o advogado disse que foi ela que se autoflagelou, imagino que não vão fazer com moradores simplesinhos que tentam levar a vida da melhor maneira possível lá naquela ilha lá paradisíaca do litoral de São Sebastião, Cuidem-se, eles são extremamente perniciosos. E aí eu fico sempre me perguntando, saiu a fiscalização ambiental daqui de São Sebastião, lá da Costa Sul, um super bote cheio de fiscais, com uma baita de uma estrutura para um auto de demolição contra uma estrutura precária de madeira construída sobre a pedra para atender ali minimamente aqueles que querem curtir a ilha ou os seus moradores propriamente ditos, E essa mesma fiscalização é incapaz de ir aqui no Porto Grande, que não precisa nem ir de barco. Opa, passei aqui, apareceu meu irmãozão Fernando Puga. É incapaz de ir aqui no Porto Grande, cara, para ver esse crime ambiental brutal que
que construíram um muro na faixa de areia que atingiu o mar. Isso é um crime ambiental. E a fiscalização ambiental da Prefeitura de São Sebastião não consegue ir aqui, ó, a menos de 500 metros da sua sede para fiscalizar isso. Por que será? Talvez porque lá seja um empreendimento maravilhoso, feito pelo grupo do senhor prefeito, uma maravilhosa garagem de jet ski, cujo muro vai dentro d'água. Dentro d'água. Aqui sequer costeira tem, aqui é praia, areia. E eles foram com o muro dentro da água. Isso sim é crime ambiental descarado, mas não está sofrendo nenhuma repressão, porque envolve o senhor prefeito e os seus familiares num maravilhoso investimento feito com recursos que precisavam. O Ministério Público, que está estudando aí a questão do enriquecimento ilícito dos membros que estão no poder de São Sebastião, precisava evidenciar isso aí. Por que esse grande deslocamento vai lá num montão de trigo para ver uma barraca de madeira feita sobre a pedra, e aqui não se vai a pé, aqui no Porto Grande, para se demolir e multar essa obra nitidamente ilegal? Os amigos do rei aqui e o próprio rei aqui não respeitam a lei. A lei é meramente para aqueles que se opõem ou que se atrevem a desafiar o poder de São Sebastião. Aos pouquinhos nós vamos nos entender, né? Então é dessa maneira que eu entendo. Mas o que tem a ver ali, Juan? Ué, prova vocês, ali é Alcatrazes Jack Club, é do senhor prefeito. Está aqui a ficha do JUSESP, né? Titular sócios Felipe Augusto, Michele Veneziano da Silva Augusto. É uma obra da família Augusto, que nitidamente comete um crime ambiental, mas que ninguém se preocupa com isso. Enquanto isso, lá no mar, lá longe, uns caiçaras que fazem de tudo para poderem sobreviver são violentados de maneira revanchista, retalhadora, pela estrutura pública que vai até eles a mando do senhor prefeito, porque ousaram desafiar e expor uma ilegalidade que estava sendo feita no topo da ilha do Montão de Trigo. A comunidade um dia vai entender essas coisas, sabe? E eu vou aguardar ansiosamente esse posicionamento do GAEMA e como é que isso vai se desdobrar, tá? Finalizando a live aqui, que já estamos com quase uma horinha, né? Eu disse para os senhores assim, que eu deixaria o MDB, como de fato deixei. Apresentei a minha desfiliação do MDB assim que pude, e foi agora na terça-feira eu consegui entregar para o vereador Pichochó, que é um vereador do MDB. Ele recebeu a minha desfiliação, né, do MDB. Não sou mais membro do MDB, estou desfiliado, e ontem eu entreguei a minha desfiliação aqui no Juízo Eleitoral de São Sebastião. E aí isso gera um processo, está aqui o número do processo, onde vão proceder a retirada do meu nome da lista de filiados do MDB de São Sebastião. E aí muita gente perguntou, né? Ô Juan, por que você saiu do MDB? O que aconteceu? O que aconteceu é que na vida política você constrói coisas, participa de algumas coisas. E ao perceber que ali onde você está colocado, você não é mais útil, ou não é mais bem aceito, ou colocam em dúvida a sua liderança, a sua capacidade de agregar
simplificando votos, né? Você simplesmente, eu tenho esse comportamento, eu não me desgasto, eu prefiro enfrentar ou partir para outra situação em que eu possa trabalhar com maior liberdade e não receber pecha alguma de eu que estaria impedindo a ascensão de quem quer que seja, que o Juan fica abafando o crescimento de novas lideranças. Não, muito pelo contrário, eu sempre permiti que as lideranças jovens de valor se expandissem e aparecessem, né? Eu sou aqui em São Sebastião, nesses poucos anos que estou na política, desde 1985, portanto já há 40 anos, quase, né? 40 anos. Eu fui fundador do PSB em São Sebastião, fui o primeiro vice-presidente do PSB em São Sebastião. Quando o PSB andou por uns caminhos à época que não atendia aquilo que a gente almejava para o partido, eu saí do PSB e fui fundador em São Sebastião do PSDB, à época, quando nasceu o PSDB, não esse PSDB de hoje, o da época, né? Fui o seu presidente durante muitos anos, né? Eu era a ficha número 2 de filiação do PSDB. Quando o PSDB não atendeu mais aquilo que eu considerava como satisfatório dentro da minha visão de política, eu deixei o PSB e ingressei na época no PPS, hoje Cidadania. Fui eleito prefeito pelo PPS e caminhava dentro do PPS com desenvoltura, mas há alguns anos atrás eu recebi um convite para ingressar nas fileiras do MDB e me candidatar a prefeito pelo MDB. Eu aceitei o desafio e fiz um trabalho de engrandecimento da legenda dentro do município, todos os senhores sabem disso. O MDB, embora um partido de grande história, em São Sebastião não conseguia ocupar o espaço. E nas últimas eleições nós só não atingimos o poder com a legenda MDB por algumas questões técnicas e financeiras, mas eu engrandeci e fiz crescer o partido de São Sebastião. Agora eu sinto, pelo movimento político regional e a maneira como estão tratando o partido de São Sebastião, que eu vou ter dificuldades em prosperar com as minhas posturas que são 100% São Sebastião. E eu não quero levar a pecha, como disse, de que eu possa estar inibindo o crescimento de quem quer que seja dentro da agremiação partidária. Então eu prefiro migrar para outra legenda onde eu possa ter liberdade para trabalhar e não esteja recebendo nenhuma pecha de que estou abafando lideranças. Então eu me desfilio do MDB pela porta da frente, pela mesma porta por onde entrei, e fiz o papel que considerei satisfatório, que considero satisfatório dentro do partido. Fiz grandes amizades, grandes companheiros nas várias escalas do poder, mas hoje já não me sinto bem recebido dentro da legenda. Então, dessa maneira, sem nenhuma mágoa, sem nenhum constrangimento, eu me retiro e vou iniciar trabalho em outra legenda. E vou conduzir a legenda que eventualmente me receber dentro dos próximos dias a um trabalho de atingir o poder em São Sebastião. Vamos levar essa legenda à disputa à prefeitura e aos cargos de vereador dentro da nossa cidade. Eu sempre fiz assim, nunca fui covarde para não enfrentar uma eleição, para não enfrentar os problemas que a política sempre nos traz. Sempre enfrentei de cabeça erguida e saio do MDB de cabeça erguida, em respeito a todos que lá estão e respeitando todos que lá quiserem ficar, e vou para uma nova agremiação partidária. Quando eu decidir, conjunto com os companheiros, qual é a agremiação que nos oferece um campo de trabalho, uma liberdade de trabalho, e possamos carregar essa bandeira de que não queremos interferências
de municípios vizinhos dentro da nossa cidade, que nós queremos pensar São Sebastião integralmente, sem dever dinheiro, nem favores, nem cargos para ninguém, eu vou avisar todos os meus amigos. E aqueles que quiserem me seguir vão se filiar nessa nova legenda para me ajudar nesse trabalho de engrandecimento da legenda que me receber. Bom, eu vou me desfiliar. Não há necessidade de pressa, minha sim, porque eu não gostaria de ser visto por antigos companheiros com olhares atravessados. Eu sinto uma necessidade de sair logo, né? Até para poder ter liberdade de escolher entre os vários grupamentos políticos que podem nos receber, respeitosamente a todos eles eu me dirijo. E os companheiros que quiserem me acompanhar, tão logo eu esteja filiado a uma nova estrutura partidária, poderão me acompanhar, né? O simples processo de filiação, preenchimento da ficha de filiação, automaticamente leva à desfiliação do partido anterior. Então eu vou convidá-los, aqueles que quiserem me seguir, para uma nova agremiação que estamos definindo. Após o carnaval, seguramente já teremos algum posicionamento, né? E o objetivo é claro, eu quero ter liberdade para trabalhar junto com os meus companheiros que têm na sua conversa e no seu discurso que os recursos de São Sebastião são de São Sebastião, não são para pagar a favor de políticos que têm interesses no nosso município. Os recursos têm que ficar aqui. Então todos aqueles que forem 100% São Sebastião e quiserem ostentar esse adesivozinho nos seus carros, nas suas bicicletas, nas suas motos, na porta de suas casas, em breve eu direi para os senhores em que agremiação partidária nós seremos recebidos. E em respeito a todas as outras agremiações, disputaremos tranquilamente a próxima eleição dentro do município, com liberdade. Aliás, deixar o meu respeito aqui, o meu carinho, porque alguns não entendem isso, mas um dia entenderão, ao secretário da Saúde atual, que conseguiu aí, de uma maneira heróica, aprovar as suas contas no Tribunal de Contas e está apto, por enquanto, a disputar a eleição em 2024. Um grande abraço, meu amigo. Será muito legal enfrentar você e os demais nas urnas. São Sebastião precisa ter opções, certo? Desde jovens, desde aqueles que fazem muito bom uso da palavra, até aqueles que têm grande experiência administrativa para tirar o São Sebastião do buraco onde se encontra. Eu quero carregar isso aqui, e quero que vocês me ajudem. Então logo nós tomemos posicionamento, eu vou convidá-los a me seguir, tá bom? Só um minutinho, só um minuto. Estamos encerrando a live, Pronto para o carnaval, divirtam-se com parcimônia, não cometam exageros e não se sirvam da festa de carnaval para achar que está tudo bem na nossa cidade. Não está tudo bem, mas eu vou me divertir. E na quinta-feira vou estar aqui para passar mais informações para vocês e trazê-los à consciência de que precisamos lutar muito pela nossa cidade. Precisamos retomar São Sebastião para boas mãos. Precisamos colocar São Sebastião na mão daqueles que acreditam que São Sebastião é do sebastianense. Os recursos locais têm que ficar aqui. 100% São Sebastião. Um grande abraço, bom carnaval!